Olá, eu sou Virgínia Lousada, professora da Faculdade de Educação da UERJ Maracanã e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, conhecido como PROPED, da linha de pesquisa Infância, Juventude e Educação. O objetivo desse vídeo é conversar um pouco com vocês sobre a avaliação da aprendizagem na educação infantil. Na área de avaliação, nós costumamos trabalhar com 3 níveis de avaliação. O primeiro deles, eu não vou falar muito sobre os 3 níveis, porque não é o objetivo do vídeo falar sobre esse assunto, né? Mas para aquela pessoa que está chegando no canal agora, que está se aproximando, que tem interesse no assunto, no estudo, acho interessante começar por aí. Então, nós temos 3 níveis na área de avaliação. O primeiro deles é a avaliação da aprendizagem, que diz respeito à relação entre o professor, a professora, a criança, o estudante, o aluno. O segundo nível é a avaliação institucional da escola, que diz respeito aos momentos coletivos, as reuniões, os conselhos de classe, enfim, em que todo o coletivo da escola, professores, funcionários, estudantes, crianças, familiares, equipe gestora, todo mundo discute o trabalho pedagógico realizado na escola a partir do projeto político pedagógico e a partir do seu lugar. Então, cada um contribui porque justamente está no lugar diferente, né? E um dos princípios assim, que balizam essa discussão é o princípio da gestão democrática. O terceiro nível é a avaliação das redes de ensino no Brasil, desde os anos 90 para cá, com a criação do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Ele tem se materializado a partir das avaliações externas em larga escala. Avaliações que são pensadas, idealizadas e promovidas nacionalmente pelo INEP. Bom? Enfim, para falar de avaliação da aprendizagem na educação infantil, a gente precisa começar falando que tem toda uma discussão na área das infâncias que faz uma defesa de que algumas palavras, alguns conceitos, eles não são trabalhados nessa área da infância porque nos remetem a uma educação escolarizada, uma educação muito própria do ensino fundamental. E o porquê disso? Porque tem ainda é muito recente o atendimento às infâncias no Brasil, a educação infantil como direito, é uma discussão ainda recente, ainda há muitas disputas de sentido nessa questão da educação infantil como um direito a todas as crianças, e ainda há uma concepção que é difícil, que ainda está em discussão, né? Que é uma defesa da educação infantil como uma etapa com características próprias e não uma etapa preparatória para o ensino fundamental. Inclusive, né, o nome pré-escola ele é bastante favorável para essa concepção, né? A ideia de uma pré-escolarização, de uma pré-alfabetização. Eu tenho ouvido muito isso por aí. Pessoas que defendem um trabalho na pré-escola voltado para as questões de escolarização mesmo, de alfabetização nessa etapa. Então, por conta disso, né, quando eu comecei falando de avaliação da aprendizagem, de maneira geral, eu falei criança, eu falei aluno estudante, mas na educação infantil a gente não trabalha com a ideia de aluno, porque essa ideia do aluno tem muito a ver com o ensino fundamental. E a lógica do trabalho, da organização do trabalho pedagógico, as concepções, né? Há toda uma defesa de um trabalho diferenciado na educação infantil. Então eu estou fazendo essa justificativa porque eu comecei o vídeo falando de maneira mais ampla e agora vou falar de maneira mais específica sobre a avaliação da aprendizagem na educação infantil. Eu sou pesquisadora de avaliação desde 2003, quando eu fiz uma especialização lato sensu na Universidade Federal Fluminense. Ali eu me aproximei dos estudos de avaliação
e continuei com eles no mestrado, no doutorado. Então, desde 2003 para cá, de maneira ininterrupta, eu venho estudando e venho pensando sobre as questões de avaliação. Tá? Venho pensando muito do doutorado para cá, tanto nas questões de avaliação na educação infantil, avaliação da aprendizagem em relação professora-criança, e aí estou usando o termo professora porque ainda tem uma questão de gênero muito forte, muito marcada na educação infantil, ainda tem toda uma discussão assim de que os homens também são convidados a serem educadores na educação infantil, né? Tem pesquisas, inclusive, sobre isso, mas ainda, se a gente for olhar majoritariamente, não só na educação infantil, mas dos anos iniciais, ainda a maioria é composta por mulheres, né? As mulheres acabam são mais as famosas, aí com todo o cuidado do mundo tia, né? Porque eu li muito Paulo Freire na vida para usar esse termo, né? Tem um livro dele, inclusive, né? Professora assim, tia não, né? O que significa isso de você familiarizar uma relação que é profissional e que tem muito afeto, tem muito carinho, não é porque é profissional que não tem afeto. Mas o que significa? É meio a ideia também de um sacerdócio, né? De que o professor não precisa ter um salário digno, decente, ou mulher, como a maioria dos profissionais acaba sendo, né, pessoas do sexo feminino, então também, não precisam cuidar da sua casa, da sobrevivência, né, da casa, de colocar comida à mesa, enfim, né? Uma ideia ainda de que as mulheres não trabalham, né, de que não são as chefes das suas casas, né? Então tem toda uma discussão aí a reboque que é bastante complicada, tá bom? Mas então, nesse caso, vou usar os termos professora e criança, né? Porque é uma relação muito próxima, precisa ser uma relação muito próxima, e a avaliação na educação infantil, a avaliação da aprendizagem, relação professora-criança, é uma relação que precisa ser muito diferenciada das relações que acontecem no ensino fundamental. Aliás, pesquisadoras de avaliação que vêm trabalhando, né, ou que trabalharam com essa questão, Jossara Hoffman, que está um pouco sumida aí do cenário, não tem tido produção recente, mas é uma referência quando a gente pensa em avaliação na educação infantil, ou Maria Tereza Esteban, que também tem produção sobre isso, elas costumam dizer que, na verdade, o ensino fundamental precisa ser influenciado pelas práticas de avaliação da educação infantil, e não o contrário. O que, infelizmente, acaba acontecendo é que a gente acaba usando a referência do ensino fundamental. Lembra da ideia de etapa preparatória? Então, a gente acaba sendo contaminado por essa lógica e acaba promovendo práticas de avaliação classificatórias. Já vou explicar já o que é isso, se você nunca teve contato, não é de repente na área da educação, está se aproximando agora e não sabe muito bem o que isso significa. Para continuar essa conversa, eu vou compartilhar uma tela com vocês. Eu fiz isso só mesmo para fins didáticos, para fins de organização. Eu estou nova nessa coisa de youtuber, mas estou aproveitando essa situação de pandemia, né, em que a gente não pode efetivamente ainda ter contato com as pessoas, então eu tenho aproveitado essa ferramenta como possibilidade, inclusive, de o alcance, né, da internet é muito maior, é muito mais amplo. Então, por exemplo, o grupo que eu coordeno, que é o GEPAI, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas, Avaliação e Infâncias, organizou um webinário, na verdade, uma série de 4 webinários sobre o tema avaliação na e da educação infantil, e nós tivemos muitas visualizações, 2.000, 3.000 visualizações em média nos vídeos, em cada vídeo, foram 4 vídeos. Inclusive, os vídeos estão aqui no canal. Se você quiser conhecer um pouco mais, nós tivemos assim, o privilégio de ter pesquisadores jovens que estão começando na temática, e também nós, né, tivemos Cláudia Pimenta, Maria Tereza Esteban. Na questão da educação infantil entrada no PNLD, nós tivemos Patrícia Cursino e Maria Fernanda Nunes. Então, eu digo que é um privilégio porque são pessoas assim, que foram nossas referências de estudo e agora, como colegas de trabalho, toparam participar dessa discussão. Então,
Se você quiser conhecer o canal, aproveita e dá uma olhadinha nesses vídeos. Eu tenho certeza que você vai gostar, que foram debates bastante interessantes. Voltando para a questão da avaliação da aprendizagem na educação infantil, eu vou compartilhar com vocês a tela, tá bom? Você vai ver o vídeo depois, para mim, ao vivo, se demorar um instantinho, tem um bocadinho de paciência que já já se resolve, tá bom? Então, vamos lá. Pronto. Estou organizando aqui. Então, como eu já disse, a gente vai conversar esse vídeo especificamente, o assunto dele é sobre avaliação da aprendizagem na educação infantil, relação professora-criança. Eu tenho visto muitos pesquisadores que são da área das infâncias, que não trabalham especificamente falando com avaliação na educação infantil, que têm se aproximado da temática, porque é uma temática que está muito na moda, digamos assim. Por que ela está na moda? Porque em 2019 nós tivemos o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, ele foi alterado mais uma vez, e aí entra no cenário a educação infantil. Nós temos, inclusive, um vídeo que fala sobre essa questão, né, com a Cláudia Pimenta e com a Maria Tereza Esteban, e eu mediando o debate. Né? Esse tem sido, inclusive, o assunto que eu tenho pesquisado recentemente com o meu grupo de pesquisa. Enfim, então esse assunto, ele, na verdade, já há uma discussão, né? Por exemplo, lá nos anos 90, a Jussara Hoffmann, na área de avaliação, ela traz essa discussão com um livro Avaliação na Pré-Escola, né? E, enfim, nós temos também pesquisadores que têm trabalhado com avaliação de contexto, que é a avaliação da educação infantil, é uma outra temática, tá? E esse vídeo, especificamente, nós vamos conversar um pouco sobre quais são os atravessamentos para essa relação professora-criança. Ela não é uma relação neutra, isenta de juízo de valor. Ela tem uma série de atravessamentos que são muito importantes para a gente conversar, e eu também pretendo trazer alguns elementos das diretrizes nacionais curriculares para a educação infantil, que é um documento bastante interessante, que tem uma perspectiva de avaliação na educação infantil também muito potente para as práticas pedagógicas e para as relações entre professoras e crianças. Então, seguindo aqui. Primeira coisa, não dá para a gente falar sem avaliação, desculpa, sem falar sobre uma concepção de mundo e sobre concepções. Então, falar sobre avaliação na educação infantil, primeiro, né? A gente vê muitas escolas assim da rede privada que atribuem notas, conceitos, provas. Já ouvi casos de reprovação. Não é essa a orientação para essa etapa da educação básica. Não é. Já vamos falar sobre isso já já. Mas, se você parte do princípio que a educação infantil é uma etapa preparatória para o ensino fundamental, dentro dessa lógica, dessa concepção, faz todo sentido reprovar a criança. Assim como, para quem não parte desse lugar, isso é um crime, um absurdo, quando se pensa de um trabalho diferenciado na educação infantil. Então, falar sobre avaliação de maneira geral envolve uma concepção de mundo, e na educação infantil mais ainda. E aí eu estou citando, quando eu falo envolve uma concepção de mundo, é um texto da Revista da Criança, escrito pela Cláudia Fernandes, pesquisadora na Unirio, em que ela tem um texto em que ela fala sobre avaliação na educação, da aprendizagem na educação infantil, e o título é justamente isso. Avaliação sempre envolve uma concepção de mundo, tá? Falar sobre avaliação na educação infantil também nos coloca a possibilidade de questionar padrões universais de criança ou de infância, melhor dizendo, em que a gente pensa que todas as crianças, elas se desenvolvem e aprendem da mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo ritmo, e aí coloquei desenvolvimento na frente de aprendizagem de maneira proposital, embora no slide você esteja vendo que não está desta forma, né? Porque essa ideia de padrão, de infância no singular, ela remete muito ao trabalho, né, do Jean Piaget, um biólogo suíço, que foi uma figura muito importante
mas que a gente precisa entender que é um biólogo suíço, um homem caucasiano, e que observa os seus filhos, o desenvolvimento dos seus filhos. O trabalho extremamente importante, mas limitado, no sentido de que é muito complicado dizer que todas as crianças se desenvolvem daquela forma, ou apresentam aqueles determinados padrões, né? Padrões não, determinados comportamentos, determinadas aprendizagens. Tá? Então, uma grande crítica que é feita ao trabalho dele. Ele trabalha com a ideia dos estágios de desenvolvimento, né? Que em determinada idade você está no estágio X e depois vai para o Y, enfim. Isso traz a ideia também de um desenvolvimento linear. Então, trabalhar com essa concepção aqui de avaliação envolve mexer com isso e pensar, ampliar isso, não pensar desse lugar, na verdade, pensar em aprendizagens, em pontos de partida e pontos de chegadas múltiplos. Um texto de Maria Tereza Esteban, na verdade, sobre o ensino fundamental, mas que a gente pode, nessa ideia de aprendizagem de pontos de partida e pontos de chegadas múltiplos, a gente também pode pensar nas práticas avaliativas da educação infantil. Tá? Então, quando eu coloco em questionamento padrões universais de criança, de aprendizagem e desenvolvimento, aqui eu estou trabalhando com a perspectiva do Vygotsky, que eu considero bem mais interessante, inclusive, para o trabalho do professor, porque para o Vygotsky, né, a aprendizagem ela tem uma dimensão que é do sujeito, né, intrapsíquica, e tem uma dimensão que é com o outro, que é interpsíquica. Então, isso coloca uma responsabilidade muito grande sobre a figura da professora. Porque a qualidade da intervenção pedagógica, a aprendizagem vai gerar o desenvolvimento infantil. Isso é bem mais interessante do que a gente achar que há um desenvolvimento linear e que as crianças elas vão se desenvolver e vão aprender da mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo ritmo. E, caso isso não aconteça, uma das primeiras coisas que passa pela nossa cabeça é que a criança tem alguma questão individual, ou alguma questão familiar. E isso é bastante complicado porque nos coloca numa situação em que a gente não investiga a prática pedagógica. A gente não para se debruçar para entender o que está acontecendo ou o que deixou de acontecer. Isso nos desresponsabiliza e empobrece aquilo que está acontecendo no cotidiano da escola. Bem, na avaliação pensada na educação infantil, a gente pensa a partir de uma ideia de formação, avaliação formativa, não avaliação classificatória ou somativa. Então, a gente não está preocupado com desempenho, avaliação de desempenho com resultado, com nota, com número. Nós estamos preocupados com o processo formativo da criança e também da professora. Se a gente for trabalhar com uma perspectiva freiriana, a professora também aprende na relação com a criança. Tá? E também nós pensamos, na avaliação de maneira geral e também na educação infantil, nos momentos formais e nos momentos informais. Já vou falar sobre os instrumentos de avaliação na educação infantil, já. Segura a sua curiosidade aí. De acordo com as diretrizes nacionais curriculares para a educação infantil, quando a gente pensa em avaliação nessa etapa, nós pensamos em instrumentos de avaliação que são a observação, o acompanhamento e o registro. Não com uma perspectiva de classificar, de aprovar ou reprovar, de reter ou deixar a criança seguir adiante, mas numa perspectiva formativa. Então, eu observo, acompanho e registro na perspectiva de oferecer cada vez mais experiências que possam fazer com que a criança se desenvolva e aprenda. Na verdade, quando a gente fala em educação infantil, a gente pensa na questão da aprendizagem e na questão do desenvolvimento infantil. Por quê? Porque são crianças, são bebês, são crianças muito pequenas e são crianças pequenas. Então, aí eu estou usando a distribuição feita pela BNCC na etapa da educação infantil. Então, uma criança, um bebê, por exemplo, se você acompanhar a criança no desenvolver da sua faixa etária, ela estará bastante diferente aos 4 anos, por exemplo. Então,
na educação infantil, a gente tem essa marca, né? Porque, por exemplo, no ensino fundamental, tudo bem, a gente tem outras mudanças ao longo do período, né? Nós temos, por exemplo, a pré-adolescência, a adolescência, aquela mudança hormonal, as meninas e os meninos se tornam moças e rapazes e o corpo muda muito, então é uma questão que salta aos olhos. Mas na educação infantil também nós vemos essa dimensão do desenvolvimento muito clara diante da gente, né? Mas a gente faz isso tudo, a gente observa, a gente acompanha, a gente registra na perspectiva, né, de estar junto com aquela criança, de oferecer o melhor para que ela possa aprender, se desenvolver, né, da melhor forma possível. Tá? As diretrizes também falam sobre documentação específica, né, para a família. É importante essa devolutiva ou essa prestação de contas à sociedade. Quando se fala em registro também, a gente pode pensar em diferentes registros. Né? Vamos falar sobre a questão do registro, não apenas o relatório. Nós temos usado os relatórios descritivos, mas, por exemplo, uma fotografia é um registro, um vídeo é um registro, um desenho é um registro, então tem inúmeras possibilidades. Mas aqui na documentação específica, também não necessariamente precisa, né, não está escrito relatório, mas o relatório ele tem sido uma possibilidade, porque é um documento estruturado, organizado, em que a família pode ter acesso às atividades que foram feitas com a criança e aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela ainda não aprendeu e os encaminhamentos futuros para que ela possa vir aprender. E aí estou trabalhando com o ainda não, né, que na educação tem sido trazido na questão da avaliação pela professora Maria Tereza Esteban, lá da UF. Né? Ela trabalha com saber, não saber, ainda não saber. O ainda não saber como uma possibilidade de negociação entre o não saber e o saber. Né? O saber e o não saber estão circunscritos a uma lógica da negação. Então, nega a possibilidade da aprendizagem. Ou você sabe ou você não sabe. O ainda não, ele é potente no sentido de que ele envolve uma negociação de sentidos entre professores e crianças. Aí estou usando o termo sempre professores e crianças porque a gente está falando, esse vídeo é sobre avaliação na educação infantil, tá bom? Então, documentação específica que perceba que a família tem acesso ao trabalho que está sendo desenvolvido naquele período com a criança. Ainda trazendo o próprio documento, garantir o processo de aprendizagem e desenvolvimento, e a gente vê a ordem aprendizagem e desenvolvimento aí, mais uma vez, as concepções que estão por trás dessas escolhas, né? Já falei um pouquinho sobre Piaget e Vygotsky, respeitando as especificidades, nossa, quase que não saiu, etárias, sem antecipar conteúdos do ensino fundamental. Ou seja, não é para alfabetizar a criança na educação infantil. Para tudo, repita comigo. Repita até fazer sentido para você. Não é para alfabetizar a criança na educação infantil. Mas, Virginia, se a criança sistematizar o processo na educação infantil, beleza. Mas não é esse o meu objetivo, não é essa a minha expectativa. Pode acontecer? Pode. Depende de uma série de questões, inclusive daquilo que a criança teve acesso fora da escola. Pode acontecer. Nós temos, por exemplo, lembro aqui de um texto da Abramovay e da Kramer, nos anos 80, nós temos um pedaço, um capítulo de livro do Vygotsky, que ele fala que pode acontecer, mas não é o objetivo. Não é o objetivo de alfabetizar a criança na pré-escola. Sabe qual é o problema? Quando você coloca isso como objetivo, você vai empobrecer o trabalho pedagógico. Você vai colocar a criança sentada para fazer folhinha, xerocada ou mimeografada ou cartilha ou algum tipo de apostila, algum tipo de material estruturado, e a criança não vai poder brincar. Isso revela, inclusive, um desconhecimento em relação à linguagem como a brincadeira como linguagem essencial para o desenvolvimento infantil. Além disso, existem outras linguagens que são tão importantes quanto a linguagem escrita, né? Enfim, e que muitas vezes a gente deixa de trabalhar com elas porque a gente fica no foco de que a criança tem que sair alfabetizada na educação infantil. Então, não é o objetivo alfabetizar. Se acontecer, se para aquela determinada criança fez sentido,
Beleza, mas eu não vou ficar na expectativa de aconteça com todo mundo. E eu não vou olhar feio para aquela criança que não conseguiu, que ainda não conseguiu, que talvez não esteja nesse momento de acontecer. E nem vou achar que a criança tem algum tipo de distúrbio ou de comprometimento. Ela tem mais tempo, inclusive, para isso acontecer. Ah, então nós vivemos num país profundamente desigual, nem todas as pessoas têm acesso a um capital cultural que é valorizado e referendado, socialmente referendado, inclusive pela escola. Para algumas crianças, esse processo será um processo mais tranquilo, porque elas estão inseridas naquele contexto. Outras crianças precisaram de mais tempo, e não tem nada de errado com isso. Se a gente trabalha com a perspectiva de infâncias, de diferentes infâncias, a gente vai entender que as pessoas são diferentes, que não dá para você comparar uma com a outra. Aliás, isso é um crime, você comparar uma pessoa com a outra. O que a gente faz é comparar a pessoa com ela própria, na perspectiva do acompanhamento, de ver como estava no início, como estava no final daquele período. Aí é totalmente diferente, porque você vai vendo os avanços, né? O quanto que aquela criança, ela se desenvolveu ali naquele processo. A gente faz isso com a gente também, né? Na perspectiva da autoavaliação. Quando a gente compara a gente com a gente mesmo, o investimento que a gente fez, aquilo que a gente precisa melhorar, isso é legítimo, né? É ótimo. Agora, infelizmente, como a gente trabalha ainda com a ideia de uma infância no singular, com a ideia de um padrão, a gente compara a criança àquele padrão imaginário. E aí, sabe qual é o grande problema, gente? Que quando eu trabalho com essa ideia de um padrão imaginário, primeiro, normalmente é um padrão que foge totalmente ao nosso povo brasileiro. Isso é um assunto legal para um próximo vídeo, tá? E segundo, quando eu trabalho com uma criança idealizada, eu não consigo enxergar aquela criança de fato, quem ela é. E aí, se eu não enxergo quem ela é, como eu vou intervir qualitativamente? Não vou. Então, isso é muito complicado se a gente pensa na educação na perspectiva do direito, que todos têm que ter acesso, não na perspectiva do privilégio, que apenas uns terão e outros eu sinto muito. Seguindo aqui. Ih, gente, fiz besteira. Antes de seguir aqui com a imagem que eu quero mostrar para vocês, na verdade eu vou colocar a imagem aqui, já mostrei sem querer, né? Que eu vou terminar por aqui. Eu quero contar uma história que aconteceu comigo quando eu era professora da educação dos anos iniciais do ensino fundamental e acabei dando aula para pré-escola também na rede pública municipal do Rio de Janeiro. Eu fui professora durante 19 anos da minha trajetória profissional na rede. Enfim. Minha pesquisa de mestrado, minha pesquisa de doutorado, as duas foram realizadas na rede. Fui aluna da rede pública municipal, então sou conselheira municipal, representando a Faculdade de Educação nesse momento. Então eu tenho uma relação muito próxima com a rede pública. Mas deixa eu contar para vocês uma história que aconteceu para a gente terminar esse vídeo, para ele não ficar muito longo. E se vocês gostarem, a gente pode voltar a esse assunto. Tá? Já tem bastante tempo isso. A turma estava na educação infantil, atividade com a professora de educação infantil, e eu estava organizando o espaço, a sala de aula. Uma colega que trabalhava comigo tinha uma pilha de trabalhos, de desenhos, enfim, de atividades feitas com as crianças, de maneira assim, né, às vezes desenho livre e tal. E eu estava organizando aquilo também. Na hora, a colega pega uma folha, um desses desenhos, e fala assim, esse desenho é de fulano, não é? Falei, Ah, ele não tem jeito, ele é igual ao irmão dele. Ele vai para a turma de progressão. Eu até relato isso num artigo que eu tenho na Presença Pedagógica em 2014. Eu acabei saindo da escola, né? Eu tive um ano sabático, licença com vencimento na Prefeitura do Rio de Janeiro, para terminar a dissertação de mestrado. Quando voltei, recebi o convite para ir para a formação de professores na terceira CRE. Então, eu trabalhei com a equipe de alfabetização em primeiro lugar e depois com a equipe de educação infantil. E aí, saí da escola e tive que retornar para pegar um documento. Isso alguns anos mais tarde.
Não posso dizer que, para surpresa minha, eu encontrei um menino na turma de progressão. Enfim, e aí, na época, eu perguntei, mas colega, ele tem apenas 4 anos, como é que você pode afirmar isso? E a qualidade daquilo que a gente vai oferecer para a criança, né? Como é que a gente pode dizer que essa criança não vai aprender? A turma de progressão era uma turma especial. Na época, a proposta da rede pública municipal era a organização em ciclos de formação. Então, no primeiro ciclo, que é o ciclo destinado à alfabetização, quando as crianças não se alfabetizavam, elas iam para uma turma especial, chamada turma de progressão, até resolver essa questão e depois serem inseridas novamente no grupamento de eugerias. Então, a ideia era essa. Tá? Enfim, então era uma turma especial. E quando eu retorno à escola, o menino está lá na turma especial. Eu não estou aqui, terminando esse vídeo, falando dessa situação e conversando um pouco sobre isso, falando mal da colega, não é essa a intenção, mas tentar discutir com vocês essa lógica. Na educação infantil é um período tão interessante e justamente por isso que Teresa Esteban e Hoffman falam que a gente tem que se apropriar das contribuições da educação infantil em vez de buscar a referência no ensino fundamental, que muitas vezes a gente acaba fazendo. É um espaço da descoberta, da criação, do trabalho com as diferentes linguagens, com música, com dança, com tanta coisa que a gente, com movimento, com tanta coisa que a gente pode fazer, e às vezes a gente coloca a criança sentada, com um lápis, cobrindo o pontilhado e coisas do gênero, e fazendo o próprio nome e tal. Quanto a gente poderia estar encenando, dançando, contando história, brincando, fazendo tantas coisas legais com as crianças. Então, eu gosto bastante dessa imagem aqui, que infelizmente, tem um texto da Teresa de 93, que é um texto muito atual, de um livro chamado Revisitando da Pré-Escola, em que ela fala que a ideia quando a gente parte desse princípio, a gente tenta encaixar a criança na forma, que é essa imagem, né? A gente tira a possibilidade dela de se expressar e se desenvolver, né? E a gente acaba formatando a criança, ou seja, colocando a criança na forma. Isso é muito empobrecedor para as possibilidades do trabalho pedagógico a serem realizadas na educação infantil. Isso é ruim para o professor também, porque a escola, ela tem se tornado um lugar insalubre, não só insalubre por conta das condições de trabalho. Tem muitos professores com problemas de saúde emocional, com síndrome do pânico, depressão e coisas do gênero. Tem muitos que pegam doença mesmo na escola. Mas eu vejo assim, que os professores eles ficam muitas vezes marcando no calendário o período de férias que está para chegar. E não é por aquela coisa assim de que está cansado e precisa descansar, é porque está de saco cheio. As crianças também ficam de saco cheio. A escola é um lugar tão potente, um lugar do encontro, é um lugar em que as crianças, adolescentes, jovens, enfim, deveriam ir cheias de alegria e cheias de expectativas para a escola, expectativas boas. O que eu vou aprender hoje? O que vai ser diferente? Pelo contrário, as pessoas estão de saco cheio, porque a gente está muito preocupado em formatar, em disciplinar essa criança e não está muito preocupado em dar asas, enfim, então eu terminei com essa imagem porque justamente essa influência do ensino fundamental, a gente precisa lutar cada vez mais por uma educação infantil que seja entendida como uma etapa com características próprias. Aliás, assim, fui professora de pré-escola, não trabalhei com creche, e foi um período muito feliz da minha vida. Era fisicamente cansativo, às vezes, tinha que dar o laço no cadarço, às vezes eram 20 demandas ao mesmo tempo. Enfim, quem trabalha com isso sabe, mas também sabe como é delicioso trabalhar com a criança, como você aprende com a simplicidade delas, como você se surpreende quando você ali se coloca numa posição de aprendiz, como diria o velho Paulo Freire. Então, assim, o meu convite é que, em vez da gente pegar a tesoura e ir podando a criança para ela
pensar nessa pré-escola para alfabetizar e para encaixá-la no ensino fundamental, que é a denúncia desse texto que a Teresa Esteban tem lá de 93, que é Jogos de Encaixe, vamos pensar assim, romper com essa lógica da avaliação classificatória do desempenho e vamos pensar cada vez mais no processo formativo das crianças e no nosso também. Eu posso te garantir que quando a gente está mais preocupado com o processo formativo delas, o resultado também aparece. Existem estudos, para terminar, que apontam a importância da educação infantil, inclusive no desempenho escolar futuro. São crianças que têm melhores resultados. Mas assim, não é por conta disso que a gente vai voltar todo o nosso trabalho para essa questão do resultado. Quando a gente se preocupa com o processo formativo, com a qualidade daquilo que a gente está oferecendo, o resultado também aparece. Eu te digo isso assim, sem medo de errar. As crianças também, elas terão uma trajetória de sucesso e, enfim, né, irão se apropriar dos conhecimentos disponibilizados pela escola, enfim. Mas, assim, acho que principalmente nesse momento histórico, dessa entrada da educação infantil no SAEB, em que a gente ainda ainda é muita especulação sobre essa questão, porque efetivamente não tivemos acesso aos questionários, aos resultados, enfim, né? Enfim, gente, o alarme tocou aqui, não sei se vocês ouviram. Se vocês tiverem ouvido, desculpe. Mas, para encerrar, né, a gente não teve acesso ainda a esses resultados, né? A gente não sabe como é que isso vai ser tratado. Nesse momento político que a gente está vivendo, é cada vez mais importante a defesa de uma educação infantil feliz para todos nós, para as crianças, para as professoras e para todos aqueles que estão ali naquele lugar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, dê um like, compartilha, tá? E a minha intenção é fazer outros vídeos sobre a temática, tá bom? Um beijo, fica em casa, se cuida, se precisar sair, toma cuidado, porque não é uma gripezinha, tá bom? Tá matando gente pra caramba e cuide-se não apenas por você, mas também pelas pessoas do seu convívio, pelos seus familiares, enfim, todos aqueles com quem você convive, tá bom? Um beijo, foi ótimo estar aqui com você e espero que a gente se encontre nos próximos vídeos, tá bom? Tchauzinho.